vamos sempre agradecer, né? Sempre agradecer ao amanhecer do dia, ser grato pelas vitórias e pela prosperidade divina, pela proteção do Criador, né? Sempre agradecer, agradecer ao amanhecer e sempre agradecer, mesmo que seja à noite, mesmo que seja à madrugada, mesmo que seja ao meio-dia, sempre temos que agradecer pelo ar que respiramos e pelas providências que Deus, o Criador, tem criado ou tem nos dado condição para movimentar, para falar, para trabalhar. Tudo isso é importante, né? A gente vê os rumores de toda parte, né? Rumores negativos, notícias negativas, mas a gente sabe que tem notícias que a gente parabeniza, notícias boas, notícias sobre fé, notícias sobre amor, notícias sobre a prosperidade de muita gente, né, que tem fé e que acredita, né? Então, é muito importante a gente guardar aquilo que é bom, né? Sempre ver boas notícias, como o rei, né, os reis, rei Salomão, por exemplo, e outros reis que deixaram exemplos, né, sobre o princípio da sabedoria, porque a gente vê, né, muitos acontecimentos negativos que a gente deve pedir, né, nas orações, nas preces, pedir a proteção, pedir que haja uma proteção divina para todos no planeta Terra. O planeta Terra, onde há muitas vezes desentendimentos, guerras, rumores de guerra, né? Mas a gente tem que aprender a boa lição, que é o princípio da sabedoria, né? Bem-aventurados, né, aqueles que não andam no conselhos dos ímpios, nem se detêm na roda dos escarnecedores, né? Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite, né? Sempre meditando na lei do Senhor, sempre meditando no princípio da sabedoria. É isso que a humanidade precisa, o jovem precisa, todo mundo precisa, né? Porque muitas histórias negativas do passado que a gente não pode ficar só pensando nessas histórias. É claro que história ela fica década sobre década, todos têm uma história, né? Uma família tem história, um jogador tem história, passa tudo, né? Mas as histórias ficam, né? Que nem o caso, por exemplo, sobre o que foi Holodomor. Holodomor foi que aconteceu ali na Ucrânia, né? Em que
o povo da Ucrânia, né, há muitos tempos passados, sofreu o Holodomor. O Holodomor, que aconteceu na Ucrânia, foi um genocídio de milhões de ucranianos que foram vitimados pela fome. E uma fome artificial inventada, né, pelo Joseph Stalin, né, em razão da política econômica de Stalin em 1931 e 1933. Né? Por isso, nos livros fala sobre o stalinismo, né? Stalinismo quer dizer o nome de Stalin, que ele entrou como um ditador. Quantos ditadores surgiram no mundo, né? São dezenas, centenas de ditadores que sacrificou o seu povo, né? E aqui Stalin que entrou, né, como o pai dos pobres. Eu já falei isso daí, né, em vídeo, nas palestras, né? Quantos pais dos pobres hoje está aparecendo, né? Quantos pais dos pobres que diz que já eliminou a pobreza, mas o povo continua sendo pobre. Diz que eliminou a pobreza, mas o povo cada vez mais pobre. Prometendo melhoria, prometendo prosperidade, o pão na mesa, mas continua aumentando os pobres, aumentando a criminalidade, aumentando os rombos, né? Eu já tenho falado isso daí, né? Roubando velhinhos, roubando, entrando com a corrupção, né? Corrompendo e querendo destruir tudo através da corrupção. É claro, né, que a corrupção ela destrói, né? Então, Lodomor foi uma fome artificial que surgiu com Stalin, que dizia ser o pai dos pobres, salvador da humanidade, né? Que seguia a ideologia marxista, né? De Marx, né? Então, o momento em memória das vítimas de Holodomor, né, que simboliza, né, a gente lê que nos livros aparece uma criança magrinha, né, e alguns grãos de trigo na frente, né, isso significa, né, que uma memória para aqueles que sofreram. Holodomor é uma palavra ucraniana que quer dizer fome causado pelo stalinismo, né? Stalinismo que seguia o comunismo, o socialismo, né? Que quer dizer morrer de fome, morrer de inanição. Né? Então está aí, né? O que é a fome provocada por ditadores? Hoje a gente vê que muitos querem implantar ditadura, agir com mão de ferro, mas não é assim, né? Mas eu não vou falar muito sobre esses assuntos, né? Que esses assuntos polêmicos, assuntos que a gente nem gosta de falar, né, sobre isso, mas a história conta, então a gente tem que falar sobre isso daí, né? Que é muito necessário que as pessoas conheçam sobre isso também. Né? Mas eu quero também comentar também sobre o melhor grão para desentupir as artérias em qualquer idade. Esse é o melhor grão. Vamos ver os melhores grãos, né? O melhor grão para ajudar a proteger as artérias em qualquer idade. Vamos ver aqui quais os melhores grãos, né?
Os grãos que têm fibra, né? Fibra pode ajudar no organismo e controlar melhor, né? Expelindo as gorduras ruins, as gorduras trans, e proteger as artérias, né? Então isso é importante, né? Então, a mudança na alimentação vai ajudar, sim, com certeza, né? Então, existe sim muitos alimentos, por exemplo, farelo de aveia. O farelo de aveia também é muito importante para a nossa saúde. É um dos alimentos mais conhecidos, né? Quando o assunto é eliminar as gorduras tóxicas, as toxinas das veias, das artérias, né, as gorduras trans, né, tudo isso daí, né, porque o óleo, esses óleos que é vendidos, não é bom para a saúde, né, não é muito ruim para a saúde, não é recomendado. Agora, o azeite de oliva, o óleo de abacate, o óleo de gergelim, né? Esses são bons, o óleo de coco, né? Então, o farelo de aveia é rico em beta-glucana, né? Uma fibra que é solúvel e que forma uma espécie de gel no intestino. O farelo de aveia é melhor do que a farinha de aveia. A farelo de aveia tem mais fibra. É o mesmo, né? Só que é o farelo, né? E a gente sabe que ajuda a reduzir, né, as gorduras ruins e favorece a eliminação pelo organismo, né? Melhora o trânsito intestinal, né? Então, as pesquisas também indicam que bactérias intestinais podem transformar algum composto de aveia em substância capaz de interferir em enzimas envolvidos na produção de colesterol do fígado, né? Que o fígado ele é o maior produtor de colesterol também, né? Um detalhe importante é que existe diferença entre os tipos de aveia. O farelo de aveia se concentra mais fibra, tem mais fibra, como eu tenho falado, no farelo de aveia ou a aveia instantânea, sendo geralmente a forma mais indicada para quem busca esse benefício. Então é muito importante, né? A cevada em grão também. A cevada em grão é outro alimento rico em beta-glucana. Então, essa fibra se liga aos ácidos biliares presentes no intestino. É bom. Cevada. Com esses ácidos são produzidos a partir do bom colesterol, o organismo precisa retirar, né, as gorduras ruins da corrente sanguínea e assim produzir, né, o bom colesterol. Esse processo pode contribuir para a redução gradual do nível, né, do mau colesterol, né, da gordura ruim, né, e pode preparar uma forma que vai ajudar, né. Também tem o amaranto também. Amaranto é um grão nutritivo que ainda não é muito popular, né, na alimentação diária. E contém diversos compostos bioativos, entre os esqualenos, substância estudada por sua possível influência no metabolismo das gorduras. Esse grão também é fonte de proteína. A proteína é aquela que a gente sempre fala que ajuda na massa muscular, né? Aumentando a massa muscular, melhorando também, né,
e evitando a sarcopenia, né, que a gente já comentou sobre isso, né? Minerais, fibra, pode ser consumida em preparação como mingau, sopas misturados ao arroz, né? Tudo isso é importante. O milho da pipoca, quando preparada de forma simples na panela, sem manteiga ou gordura industrializado, é importante que as pessoas, ao estourar pipocas, né, não usa na panela, né, gorduras, né, industrializadas, essas, né, manteiga, margarina industrializada, né? Que aí é melhor, né? Pode ser uma fonte interessante de antioxidante, também chamado polifenóis, né? Um composto que ajuda a combater os radicais livres, para combater, né? Para a oxidação, né? Da gordura ruim, né? Para melhorar a gordura, o colesterol, né? O colesterol bom, né? A recomendação é evitar a pipoca de micro-ondas, que não faz bem, né? Que conte gordura adicionada e aditivo, né? Não é bom essa pipoca de micro-ondas, não é bom. Agora, a quinoa também é um grão bastante nutritivo, é rico em fibras solúveis. Essas fibras ajudam a reduzir a absorção, né, do colesterol no intestino e também contribui para a saúde digestiva, né? E ela pode substituir o arroz em algumas refeições ou ser adicionado à salada, outras preparações também, né? Então, antes de cozinhar a quinoa, é recomendado lavar bem a quinoa, né? Isso remove substâncias naturais chamadas saponina, que pode causar sabor amargo ou desconforto intestinal se não forem retirados. O papel da fibra no controle do colesterol também traz benefícios, né? E está relacionado também com fibras solúveis. Então, essas fibras ajudam a diminuir a absorção do colesterol e também estimulam o fígado a utilizar o colesterol circulante para produzir substância importante para a digestão, né? Uma dieta rica que vai favorecer a saúde da microbiota intestinal, que participa de diversos processos metabólicos do organismo. Então, é muito importante. E um complemento que pode ajudar é o psyllium, né? O psyllium é a fibra natural extraído da casca de semente da planta Plantago ovata, né? É uma planta, né? Ele uma fibra que é extraído da casca da semente da Plantago ovata, né? Extraído da casca de uma planta, né? Então, quando é misturado o psyllium, né? Psyllium, né? Quando misturado com água, ele forma um gel espesso que auxilia na redução da absorção de colesterol e melhora o funcionamento do intestino, né? Ele costuma ser utilizado como complemento alimentar, né? Para aumentar o consumo de fibra na dieta, né? Então, tem três alimentos que podem ajudar a controlar, né, a gordura ruim, né? Quando consumida com frequência, né? Isso é muito bom. O óleo de coco, por exemplo, possui alto teor de gordura, né? Saturada, né? Embora seja popular em algumas dietas,
seu consumo excessivo também não é bom, né? Em excesso, né? Mas o óleo de coco, né? O óleo de coco, ele é muito bom. O óleo de coco, ele é muito bom. Não usar em excesso, né? Então, é muito importante, né? É muito importante evitar, por exemplo, a farinha branca refinada, biscoito industrializado, né? Tem muitas coisas que não é bom para a saúde, açúcar refinado e assim por diante, né? Carnes processadas, salsicha, presunto, que é tudo embutido, né? Linguiça também deve ser consumido com moderação. Mas tudo esses presuntos embutidos, né? Esses produtos que tem na prateleira do mercado, que tem alto nível de sódio, não é muito bom para as pessoas, né? E embora a alimentação seja um fator, né, essencial para a saúde cardiovascular, em alguns casos, ela não é suficiente, né, para controlar, né, gorduras ruins, né? Então, tem que ter uma alimentação boa, sim, com certeza, né? Então, está aí sobre o farelo de aveia, que tem mais fibra, né? O farelo de aveia tem mais fibra. E eu quero agora mudar um pouco de assunto e falar também sobre os lugares no Brasil que é mais barato, né? Lugares turísticos, lugares que as pessoas podem viajar, né? Lugares baratos para viajar no Brasil, né? Eu quero comentar um pouco sobre esse assunto, né? Porque existem muitos lugares que as pessoas vão, mas que são o preço lá em cima, né? É um preço que vai lá em cima, que é muito caro, tem que pagar muito caro, né? E como viajar para fora em outros países, né? Tem muitos países aí que para viajar tem que ter dinheiro, né? Porque os preços das coisas é tudo caríssimo, é tudo caro, né? Mas existem vários lugares baratos para as pessoas viajar. É claro que tem que ter cuidado, né? Nas viagens tem que ter cuidado. Se for lugar montanhoso, subir uma montanha, as pessoas têm que ter cuidado. E também tem que observar, tem que examinar se não tem problema de tontura, se não tem problema contra a altura, né? Porque tem gente que ele tem problema sério, tontura e também não consegue, não, tem medo de altura. Então essas pessoas que têm medo de altura não devem ir em lugares que tem que caminhar em cima de montanha. Não deve, né? Porque nem todos, né? Tem pessoas que não podem subir em altura. Então, só pessoas que podem subir em alturas, em montanhas, que vai subindo, até subir no topo. E então, as pessoas que não gostam ou têm medo e têm problema com altura, então não faça, né, essa viagem e não se arrisque, né? Tomar cuidado também para não cair de altura, né? A gente vê aí quando através da internet a gente sabe, né? Pessoas que subiram em altura e foram tirar foto, descuidaram e caíram lá de cima do abismo, né? Quanta gente perde a vida assim? Ou então cai em cima de um topo, né? De uma montanha, cai, se machuca, ou então quebram a perna, quebram um braço, né? Então tem que ter cuidado.
Assim como caminhar, atravessar a rua, não esquecer, as pessoas não podem ser esquecidas, carregar a sua mochila, né? A sua mala, os seus objetos, né, que carrega também não pode ser esquecido, né? Vai viajar, esquece uma coisa, esquece outra, né? Tem que ter muita concentração, tem que seguir os guias que orientam, né? Porque existem os guias quando as pessoas vão viajar e chegam em lugares turísticos, tem que obedecer os guias de confiança, os guias que orientam, não ultrapassar o limite, é tomar cuidado, né? Tem que ver se pode. Se não pode subir em montanha, não suba. E também cuidado também com água também, né? Tem que ter cuidado, né? Como se diz, né, o ditado, vigiar, né? Isso daí tá na Bíblia, a gente pega muito essa parte, vigiar e orar, né? Vigiar e orar, porque tem que vigiar, né? Para não causar acidente, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, vigiar e orar, ter cuidado ao descer de um ônibus, ao subir um ônibus, ao viajar de avião, né? A ir no lugar turístico, tem que estar sempre junto. Se é uma equipe, né? Se é um grupo que está junto, nunca deve se separar, deve estar sempre junto. Já que foram junto, não pode se espalhar, tem que estar sempre junto ali, né? Então sabemos que viajar pelo Brasil muitas vezes não é barato, né? Por isso temos que ver as pesquisas, né? E as pessoas têm que aproveitar promoções para viajar nos momentos certos, momentos que não sejam chuvosos, né? Porque se as pessoas for viajar num lugar muito chuvoso, está chovendo, né? Tem um inverno, é difícil que as pessoas não podem andar, né? Tem que viajar no momento certo, no tempo de estiagem, o tempo que não está chovendo, não é chuvoso. Então, isso fará você economizar muito dinheiro, fará as pessoas jovens economizar dinheiro, né? Então, tem que fazer uma seleção de lugares mais baratos e viajar no Brasil, né? O Brasil tem lugares bons para viajar. Assim, poderá escolher um melhor destino para viajar, né? Ofertas, né? Viagem com avião, né? Sai mais barato. Mas tem que olhar, né? Tem que olhar a empresa de aviação, os preços, as ofertas, né? E viajar com a família de acordo, né, com o seu bolso, né? Então, além disso, os lugares, né, que são selecionados, que têm aí as informações, são numerosas, que são espalhados pelo Brasil, né? Sendo assim, dependendo da região em que a pessoa mora, o destino, então pode estar mais caro ou pode estar mais barato, né? Então tem que ver isso daí, né? Então é recomendado, antes de escolher um destino, pesquisar como está o preço da passagem aérea, ficar por dentro também do hotel, aonde vai estar também, tem que pesquisar tudo. E não seja esquecido, procurar memorizar tudo para não ficar esquecendo objetos, sacolas, né? Tudo isso, né? Ou mala mesmo, né? Então, tem que pesquisar, né? Porque a maioria das vezes vai determinar o destino e vale a pena para determinada época, né? Então, tudo isso, né?
Visitar, por exemplo, cidade histórica por exemplo, tem a Pirenópolis. Pirenópolis é uma cidade histórica tombada pelo IPAM, né? IPAM, é isso mesmo? Será que é? Será que eu estou falando certo? Que está localizado no interior de Goiás, entre Brasília e Goiânia. Pirenópolis é uma cidade que tem um centro histórico muito bem conservado, com diversas ruas, com casas antigas e bem cuidadas, né? Como eu tenho falado, né? No interior de Goiás. É um lugar bonito, né? Tem a catedral, né? A igreja principal de Pirenópolis, é só pesquisar, né? Então, as principais cidades que tem ali a gastronomia e a natureza, né? Sendo ideal também para descansar, dar uma desacelerada da rotina, do dia a dia, descansar, né? A mente, né? Tudo isso é bom, né? Tem vários principais locais, né? Gastronômico, né? Que fica em várias ruas, né? E eu não vou falar aqui, né? As ruas históricas, lugares bonitos, né? Para as pessoas participar, né? Então tem, né? Já o principal destaque natural das cidades são as suas cachoeiras, né? E tem que tomar cuidado com cachoeira também, né? Tudo tem que estar sempre o guia e nunca se afastar do guia, né? Por isso é importante, né? A gente observar, a gente pesquisar, que é o lugar mais barato, né? Pirenópolis, né? Cachoeira de Pirenópolis, né? A cidade é cercada pela Serra dos Pirineus, né? Que tem esses nomes em referência à Cordilheira dos Pirineus, que divide a Espanha da França, né? Então, Pirenópolis, né? Pirenópolis são aproximadamente mais ou menos 30 cachoeiras no entorno, né? 30 cachoeiras no entorno de Pirenópolis, né? Tem, por exemplo, a Cachoeira da Meia-Lua, né? Também ela é bonita também. A gente pode puxar e ver que é bonita a cachoeira, né? Ela não é tão assim muito perigosa, não. É claro, né? Tem que tomar cuidado, né? Qualquer tombo pode machucar as pessoas, né? Agora, o ponto negativo é que a maioria das cachoeiras são cobradas ingresso para acessar, né? Também, né? Então tem isso aí também, né? A melhor época para conhecer a Pirenópolis, né? Pirenópolis é daquela cidade que você pode visitar o ano inteiro. Afinal, quase sempre a cidade vai estar quente, por volta dos 30 graus, né? Então é mais calor, né? Para quem gosta do calor, né? Então, como chegar em Pirenópolis? Fica entre Brasília e Goiânia, né? Se você não for dessa cidade, o melhor é caminhar e chegar de avião, né? O melhor é de avião, né? Recomenda pesquisar passagens por Brasília, né? Que são mais baratos, né? Que Goiânia, né? São mais baratos que Goiânia. Assim terá mais chance de encontrar promoções, né? Conhecer a Gramado e a Canela na Serra Gaúcha também, né? Gramado e Canela está localizado na Serra
gaúcha, né? É uma excelente região que pode as pessoas conhecer, né, na viagem. Gramado é uma das cidades mais bem preparadas para receber turista no país, oferecendo muitas novidades todos os anos, né? Então está aí, né? Então é bonito também, né? É um lugar bonito também. Gramado é um lugar bonito. A gente pode ver pela foto, puxar, né? Pela foto que a gente consegue ver, né? Principais dicas para quem quer conhecer em Gramado e Canela. Além disso, as pessoas podem, né, fazer algum passeio gratuito, né? Andar pela rua coberta, visitar o Lago Negro, ir tirar foto na rua torta, conhecer a igreja de Gramado, entrar na igreja de Pedra de Canela, tirar uma foto no Monte Belvedere, Belvedere, né? Então é isso aí, né? Então é muito importante, né? E as dicas, né? As 3 dicas, por exemplo, para a festividade ali naquele lugar, na cidade, é Natal, Luz, Gramado, né? Natal Luz Gramado em dezembro, né? Festival de Cinema de Gramado em agosto, Páscoa em Gramado em abril e assim por diante, né? Tem várias novidades, né? Tem muitas novidades. Gramado é um lugar bonito, né? É a melhor opção de visitar Gramado e Canela. Então vamos ver, né? As duas cidades podem ser visitadas em qualquer época, né? Qualquer época do ano. Por isso, é um destino que é recomendado, que recomenda ser muito conhecer, né? Esse lugar, abril, agosto, dezembro, onde ocorrem os principais festivais da cidade, são consideradas altas temporadas. Então está aí, né? Para todos aqueles que assistem às nossas palestras, que é muito importante esses lugares turísticos, esses lugares que as pessoas podem viajar, pode passar um momento ali de tranquilidade, né? Com certeza, né? Pode passar. São lugares turísticos importantíssimos, né? Para as pessoas. As pessoas devem sim conhecer, né? Existem vários lugares, são muitos os lugares, eu não vou poder aqui falar tudo, não vou poder falar tudo, tintim por tintim, não tem jeito, né? E a gente também tem que sempre estar preparados, né, em viagens. As viagens é importante estar preparados. E também acessar, né, quanto que é o preço, quanto que vale, né, os preços, né? Tudo isso é importante, né? As pessoas conhecer, né? Deixa eu ver aqui, eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver alguns relatos, né? Viagens mais barato, né? Existem lugares que as viagens são mais barato. Eu ainda vou ver, eu vou através do computador aqui, porque a gente é o seguinte, a gente também precisa do computador e a gente tem que olhar no computador para poder falar, poder esclarecer alguma coisa, né? Porque a gente não pode falar sem ter certeza do que a gente quer falar. Não pode, não tem como, né? Falar sem ter certeza. Então, por isso que tem que ter informações, né?
quais são os melhores lugares para a viagem mais barata no Brasil? O nosso país tem diversos destinos, né? Ofertas maravilhosas, né? E melhor ainda, se a viagem for feita gastando pouco, não é mesmo? Não é importante isso daí, né? Então é importante as pessoas fazer viagem e gastar menos, né? Porque, por exemplo, João Pessoa, a cidade de João Pessoa é lá no Paraíba, lidera a nossa lista de melhores destinos para viajar barato. Segundo né, os pesquisadores participaram dessa da pesquisa, né? A cidade é a que tem melhor custo-benefício entre os destinos de turismo do Brasil, com nota 8,55 nesse esquisito, né? Então, pensar no Nordeste brasileiro é pensar em praias, coqueiro, né? O Nordeste é lugar lindo também. Clima quente o ano todo. Em João Pessoa, por exemplo, a capital paraibana, o cenário não é diferente. A cidade ainda é um mistério para muitos brasileiros que ouvem falar mais da capital vizinha. Quando o assunto é turismo, mas é exatamente a oportunidade de conhecer um local em processo de crescimento, o que torna interessante, né? João Pessoa, né? Lugar bonito, as praias muito bonitas, né? Tem a Chapada Diamantina também, que é um paraíso para os viajantes, né? Que procura ecoturismo e o turismo de aventura, né? É só quem pode subir em altura, né? Porque depende do lugar, né? Não é todos que podem subir em altura. Então, é só pessoas que gostam de altura. A Chapada Diamantina, né? Tem esses lugares altos, né? A região de onde faz parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Oferece diversas atrações e atividades, né? Chapada Diamantina. Lençóis é a porta de entrada para quem vai visitar a Chapada, né? Então está aí, Chapada Diamantina. Muitos lugares, né, para as pessoas, né? Os hotéis, por exemplo, né, da Chapada Diamantina, Lendas do Capão, né? Pousada Solar, Azul Pousada, Pé no Mato, né? Então está aí, né? Diamantina, né? O terceiro destino com o melhor custo-benefício, né? Segundo os comentários, né? É Diamantina. Diamantina é um lugar bonito, né? E tem também, vemos também o lugar, um destino mais barato, um lugar mais barato para viajar, levando em conta o custo-benefício de prêmio, melhores destinos, né? Pomerode é uma grata surpresa no interior de Santa Catarina, feito dos movimentos de Blumenau, cerca de 30 quilômetros, né? Balneário Camboriú também, que é 90 quilômetros. Pomerode, né? Não tem tarifa. Vamos ver aqui. Pomerode, né? Não tem tanto agitação, é conhecida por ser uma cidade mais pacata,
Então, existem muitos lugares no Brasil que as pessoas podem visitá-lo, né? Mas Maceió também está no ranking, está no ranking de viagens baratas, né? Maceió, né? É um lugar maravilhoso, né? Em que as pessoas podem visitar, né? É muito importante. Maceió também. Maceió. Vamos ver. Então está aí, né? Lençóis Maranhense. Quando falamos em Lençóis Maranhense, englobamos todas as cidades, né? Todas as cidades ao longo desse paraíso, né? Então está aí como Barreirinha, né? Atins e Santo Amaro são os principais bases. Visitar os Lençóis Maranhenses, né? Isso é importante as pessoas, né? Entre os passeios que os turistas mais procuram estão Lagoa Azul, Lagoa Bonita, Circuito Vassouras, né? Mandacaru, Camburé, em Barrinha, né? Lagoa da Emendadas, né? Lagoa da Betânia, Lagoa da Andorinha, Lagoa da Gaivota, em Santo Amaro, Lagoa Tropical e Lagoa da Capivara, em Atins, né? Então, tem muitos lugares maravilhosos, né? Vitória, né? Vitória não é uma capital tão falada quanto as outras do Sudeste, né? Mas nem por isso perde sua importância. A capital do Espírito Santo tem o seu charme, um ritmo mais tranquilo e preço sem exagero, né? Então é um lugar bom também para as pessoas fazer a sua viagem, né? A cidade oferece belas paisagens que surpreende qualquer um, né? Quem conhece pela primeira vez, né, oferece boas praias e muita história, né? Quem visita a Vitória precisa caminhar pelo centro da cidade e conhecer, né, o Palácio Anchieta, né? Que tem o Palácio Anchieta também, né? Então tem muitos lugares turísticos, né? Eu estive, por exemplo, em Poço de Calda ali, né? Poço de Calda, eu estive ali, eu gostei, né, de Poços de Calda, né? Mas tem muitos lugares turísticos, muitos lugares bons para visitar, né? Eu estive ali em Curitiba também. Curitiba é um lugar muito movimentado, mas eu estive ali também em Curitiba, no Paraná, né? Curitiba, Paraná. E é um lugar, na verdade, um lugar muito bom, né? Um lugar bom, né? Também eu estive em Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu também é bom, né? Foz do Iguaçu é o que a gente vai falar um pouco, né? Então, o destino que colocaram, por exemplo, a Foz do Iguaçu, né? Um lugar turístico também, como o oitavo destino com melhor custo-benefício para viajar no Brasil, né? A cidade é realmente uma das visitadas do país, graças a todas as suas belezas naturais, né? Principal atração de Foz do Iguaçu é a Cataratas do Iguaçu, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. É a Catarata do Iguaçu, né? Onde corre aquela água, né? Aquela água bonita, cristalina. E é realmente maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas além de visitar o Parque Nacional, por exemplo, do Iguaçu, os turistas ainda têm paradas obrigatórias no Parque das Aves e também
no Marcos das Três Fronteiras. Lembrando que a cidade está na tríplice fronteira com Argentina e Paraguai, né? E que possibilitam a visita rápida aos países vizinhos. E quem resiste a uma comprinha essa no Paraguai ou Argentina? Ninguém resiste, né? Geralmente todos que vão ali na Foz do Iguaçu, né? E que está ali na divisa do Paraguai e Argentina, sempre traz alguma coisa, sempre compra alguma coisa, né? Para trazer, né, na sua casa, onde mora, né? Se mora em São Paulo, para trazer na sua casa em São Paulo, se mora em outros estados, todos que vão ali, né, em Foz do Iguaçu, sempre traz alguma coisa de outro país, né, do Paraguai, que é divisa, né? É divisa lá, né? Então está aí, né? Se sua ideia é já planejar uma viagem para esse que é um dos principais destinos do Brasil, comece a ver agora, né? Passagem aérea para Foz do Iguaçu. Se quiser viajar de avião, né? Também tem o guia de Foz do Iguaçu, também tem o guia. É só puxar, né? As pessoas têm que puxar o Itacaré, né? Itacaré também é um lugar bom para as pessoas viajar, né? Foi seu tempo que Itacaré era um reduto desconhecido e pouco explorado, né? Então, apenas 75 quilômetros de Ilhéus, né? Esse destino barato tem conquistado cada vez mais turistas. E na opinião dos nossos leitores, ou dos pesquisadores, ou dos ouvintes, né? Ainda é uma viagem barata, né? Ainda mais se compararmos com outros destinos mais badalados do Nordeste, né? Então é claro, né, que é muito importante, né? Na maioria das cidades turísticas, dá para gastar mais e economizar em Itacaré, né? Tudo depende do perfil do viajante, né? É certo é que o Itacaré oferece as mais belas praias também, né? Poucos passos de pousada também, né? Ali perto da as belas praias e algumas poucos passos da pousadas, né? Estão as praias, né? E outras para ir de carro ou encarando as trilhas também. Tem as trilhas, né? Quem gosta de trilha, né? É um lugar muito bom para as pessoas que querem passar ali a sua férias ou um momento, né, de tranquilidade. É muito importante para as pessoas, né? Então, tem a seguinte praia, tem a praia do São José, a praia da Engenhosa, né? A praia Avalzinho, né? Avalzinho, Avaizinho, né? Tem a praia da Caboinha ou Camboa, né? A praia da Itacarezinho, a praia do Jeribucaçu, né? E Arruda, né? Tem muitas praias, né? Então, tem muitas praias ali em Ilhéus, né? Ubirici também. Então, são muitos lugares turísticos sem precisar viajar lá no outro canto do mundo, né? Sem precisar ir lá do outro lado, né? Atravessar o mar. Pode ter a sua viagem marcada com preço mais acessível, né?
para as pessoas passar uns dias ali, né? Então é importante, né? As viagens baratas no Brasil ficou com outro destino da cidade, por exemplo, de Santa Catarina, Uberlândia, né? A cidade é famosa pelas paisagens, né? Estradas exuberantes, com lindas trilhas em meio à natureza, cachoeira, cavernas, com inscrição, né? Rupestres, canhões e montanhas, né? Dão o tom da região, né? Então, apesar de ser bastante procurado pelos aventureiros, né? Os aventureiros é que gostam muito. Pessoas que gostam de subir em alturas também, né? Tem muita gente que gosta de subir em altura, né? Então, o aeroporto, por exemplo, é mais próximo de Urubici, Urubici, né? Fica em Florianópolis, né? Distante cerca de 170 quilômetros, né? Então, deve conferir, né, os preços e passagens aéreas para Florianópolis, né? E Poços de Caldas, como eu já tenho falado de Poços de Caldas no começo, né? É no sul de Minas, né? Poços de Caldas é no sul de Minas, estou repetindo, né? Que encontramos mais, né, uma viagem barata de nossa lista. Poços de Caldas combina águas naturalmente quentinha, né? Com o clima frio do outono e do inverno, mas também uma cidade bastante procurada, né, pelos turistas nas outras estações do ano, né? Então, as águas termais também, termais e terapêuticas, né? São águas termais, são terapêuticas, né? São mesmo o grande atrativo de Poços de Caldas, né? A distância de 450 quilômetros de Belo Horizonte e 250 quilômetros de São Paulo. A cidade atrai visitantes, né? Visitantes com o suntuoso, né? Balneário, né? E Tremos, Antônio Carlos e o lindíssimos salões e piscinas, né? Palácio Hotel, né? Assim por diante. Campinas Grandes. Campinas Grandes também é conhecida também a maior festa de São João do mundo, né? Campinas Grande, né? Então está aí, né? Importante de Paraíba, né? Campina Grande é muito importante, né? A cidade mais importante da Paraíba. Entrou na nossa lista de melhor custo-benefício. Barato, né? De uma viagem de 12ª posição, né? É claro que o mês de junho é o mais procurado pelos turistas, sendo que a água em os anos passados, né, que foi 2023, a cidade comemorou 40 anos de existência, né? Então está aí, né? A maior cidade, a existência de maior São João do mundo, né? Festa de São João, né? Então, se foi em 2023, ela deve estar. Tem que fazer a conta aqui, quanto que ela. Quantos anos tem essa cidade, né? Campina Grande, né? E tem que ir contando, né? 23, 24, 25, 26. 23, 24, 25, 26. Né? Quer dizer, vamos ver aqui. 40, 41, 42, 40. 43 ou 44 anos já tem, né? Essa cidade aí.
É porque se comemorou em 2023, né? Então é muito importante, né, essas cidades, né? A Boipeba, né? Boipeba também, né? A ilha de Boipeba ainda pode ser considerado um paraíso pouco explorado na Bahia. Na Bahia, né? É muito importante. Ainda mais quando comparamos com outros destinos, como, por exemplo, o Morro de São Paulo, né? Itacaré, né? Ou até mesmo Salvador. A distância, menos de 90 quilômetros da capital baiana, né? Boipeba, né, tem praias lindíssimas que vêm aos poucos sendo procuradas pelos turistas, né? Então aí tem, né, cidades, tem a Barra Grande. A praia da Barra Grande, no Piauí, ganhou destaque nos últimos anos pelo agito no Réveillon, né? Mas as festas são só uma pequena parte deste paraíso. Barra Grande, né? A praia de Barra Grande. A Vila Velhas também, né? Por exemplo, viagem barata no Brasil. Encontrado um outro destino do Espírito Santo. A Vila Velha, coladinha na capital Vitória, né? A Vila Velha coladinho na capital Vitória, né? Então está aí, né? Então as pessoas têm que procurar pesquisar se quer, por exemplo, uma viagem mais barato, né? Se quer um lugar mais barato, porque existe países e cidades, né? Em que é muito caro, né? Os preços de hotéis, os preços de pousada, o turismo, as aviações também, as pessoas também podem pesquisar os preços, ver as promoções, né? Então está aí, né? E procure, né, sempre assistir a nossas palestras e também ver abaixo, a gente deixa os links de curso, né? Cursos sobre plantas e ervas medicinais, né? E as pessoas podem estudar esses cursos que a gente deixa para as pessoas estudar. Até lá, até a próxima oportunidade.